Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação continuada. Hoje o nosso tema será sobre crianças e é um prazer enorme falar sobre esse tema com vocês. Bom, meu nome é Mônica e eu falo que é um prazer enorme falar sobre crianças com vocês, porque quando eu conheci os óleos essenciais, né, o que me levou a buscar a aromaterapia foi a minha filha, que na época tinha 11 meses. Então foi com ela que eu comecei a usar os óleos essenciais e depois me encantei de uma forma e passei a usar com a família inteira. Então é muito legal eu estar aqui hoje para falar com vocês sobre esse assunto. Nós estamos, né, com uma série de aulas, de 11 aulas de educação continuada. Então, essa é a nossa nona aula sobre crianças. Se você ainda não assistiu às nossas primeiras aulas, cheque seu e-mail, busque a pessoa que te ajudou a fazer seu cadastro, para ela disponibilizar para vocês as outras aulas, porque são conteúdos muito legais que vão te ajudar nessa jornada da aromaterapia, tá? E, além disso, além dessa educação continuada que a gente tem com essas 11 aulas, nossa equipe também tem diversas outras formas para você aprender um pouco mais. Então, além do grupo que você já deve estar, né, para compartilhar suas experiências e trocar informações sobre os óleos essenciais, tem também outras plataformas para você absorver conteúdo sobre aromaterapia. Então, converse com a pessoa que te ajudou a fazer seu cadastro e peça para ela te mostrar a nossa plataforma no Facebook, a nossa área de membros lá no site, que lá você também vai poder ter acesso a videoaulas, a e-books, mini cursos totalmente de graça e disponíveis para você. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula sobre óleos essenciais e crianças. Bom, mesmo se faz tempo que você já usa os óleos essenciais ou se você acabou de entrar para esse mundo da aromaterapia, nós, como pais, estamos sempre preocupados, né, em o que oferecer para os nossos filhos, o que nós estamos utilizando na pele deles ou utilizando com eles. Isso é muito normal. Eu estou aqui, né, nessa aula de hoje para mostrar para vocês, para empoderar vocês como pais ou como cuidadores de que sim, é possível e temos o uso seguro para crianças. Embora elas tenham peles bem mais sensíveis do que a nossa, sejam muito mais sensíveis do que adultos, é sim possível da gente criar e ter uma rotina diária com os óleos essenciais desde bebezinho até a idade adulta. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje não exclui o acompanhamento de um profissional da área de saúde. Então, tenha sempre, né, o pediatra do seu filho ou o médico que te acompanha para acompanhar o crescimento do seu filho. Então, sim, os óleos essenciais são seguros para criança. Se você acabou de começar a usar os óleos essenciais, pode parecer que estamos vivendo uma moda. Só que não. Eu preciso dizer aqui que o uso dos óleos essenciais a gente tem histórico há milhares de anos. Então, por exemplo, no Antigo Egito, os óleos essenciais eram usados para tratamento de beleza, para preparo de comida e também para rituais religiosos. Então, eles usavam ali as plantas para queimar, extrair aquele aroma e se conectar com algo superior, por exemplo. Na China, a gente tem registros de uso dos óleos, de uso das plantas para questões de bem-estar. Então, embora pareça que estamos na moda dos óleos essenciais, não estamos. É claro que a gente está passando por algum tipo de revolução, onde a humanidade está se voltando novamente para o natural. E aí estamos redescobrindo, né, as propriedades e como os óleos essenciais, como a natureza pode nos ajudar em questões de bem-estar. Mas está longe de ser uma moda. E isso já tem, né, na história da nossa humanidade há milhares e milhares de anos. Os óleos essenciais são substâncias 100% naturais e são completamente seguros se usados na forma adequada. Eu sei que muita gente tem medo e receio de usar em crianças. Só que o que vale aqui é aquele velho ditado, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E isso vale até para adultos. Então, se você respeitar as formas corretas de uso dos óleos essenciais, eles não vão trazer nenhum malefício para você usar com o seu filho.
Pensando em fornecer para a gente um óleo essencial extremamente puro e de qualidade terapêutica altíssima, a doTERRA desenvolveu o certificado, o CPTG, que é o Certificado de Pureza Garantida e Testada. O que significa isso? Significa que antes de chegar até nós, cada óleo essencial passou por mais de 40 testes de qualidade, assegurando que dentro daquele vidrinho tem puramente óleo essencial. Não tem nada de sintético, não tem nada de diluição, não tem nada misturado, tá? Por isso, vocês escolheram a melhor marca de óleos essenciais para confiar e usar na família de vocês. Os óleos essenciais da doTERRA passam por esses testes de qualidade e a gente pode consultar eles. Então, a empresa é muito transparente, garantindo, assim, a segurança de uso desses óleos, né, na nossa família. A melhor maneira da gente garantir o uso seguro nas nossas crianças, né, nos nossos filhos e até mesmo em nós, é estudando, é sabendo o que a gente está fazendo ou contando com algum consultor, né, a pessoa que te apresentou os óleos essenciais para que ela te passe todas essas dicas de segurança. Mas não negligencie nada, né? Sempre leia o rótulo dos produtos que você está utilizando no seu filho. Sempre estude sobre aquele óleo essencial antes de fazer a aplicação, né, na pele ou na forma aromática com o seu filho. E se lembre, a forma que você usa os óleos essenciais para você é diferente da forma que você vai usar para os seus filhos. A gente vai passar aqui por algumas dicas de segurança em geral para te ajudar e te guiar nesse uso dos óleos essenciais nos seus filhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre doses e diluições. Antes de falar sobre essa tabela, lembrem-se que crianças não são mini adultos. Então, a composição corporal de uma criança, a sensibilidade, o desenvolvimento de um corpo de uma criança é muito diferente de um adulto. Por isso, a pele é muito mais sensível, né? Eles precisam de menos concentração de óleos essenciais do que nós, adultos. Os óleos essenciais, especialmente os da doTERRA, são muito concentrados, são puros e muito concentrados. Então, uma gota ou pouquíssimas gotas já são suficientes para aquela questão de bem-estar. Via de regra, a gente vai do menos para o mais. A gente sempre vai começar na concentração indicada, lá na concentração ideal, e se não for suficiente, depois de fazer o uso, você verificar que não foi suficiente, a gente pode fazer o aumento dessa concentração, né, de gota a gota. Nunca começar pelo máximo, porque isso não é necessário. Você vai estar colocando óleo essencial demais no corpo que não precisa, tá? Então, como vocês podem ver aí nessa tabela, a quantidade que as crianças precisam de óleo essencial, né, a quantidade ideal e o total em 24 horas que é necessário é bem menor do que a de um adulto. Então, nós temos aí a forma aromática, que ela não tem contraindicação, você colocando no difusor pessoal é bem tranquilo de fazer o uso desde bebezinho. Tem o uso interno, o uso oral e o uso tópico, tá? Quando a gente fala de uso tópico, é quando a gente faz a aplicação do óleo essencial na pele. E aí, vale lembrar, né, daquela sensibilidade maior que as crianças têm com relação a nós adultos. Então, quando a gente for fazer o uso em nossos filhos dessa forma, o ideal é sempre diluir. Diluir aonde? Em algum óleo vegetal. A doTERRA tem o óleo de coco fracionado, e você pode fazer o preparo dos seus blends, né, dos mix de óleos, ou mesmo diluir um óleo essencial individual nesse óleo de coco fracionado para fazer a aplicação na pele. Você pode seguir uma tabelinha de diluição, ou se você tiver ali naquele momento sem frasquinho para fazer a diluição, siga a via de regra, 5 gotas de óleo de óleo de coco para 1 gota de óleo essencial, no mínimo. Você pode colocar até um pouquinho mais do óleo de coco, né, para fazer a diluição ali na mão e aplicar na pele da criança. O uso oral é quando a gente toma na água, né, ou no suco, numa bebida. E o uso interno é quando a gente ingere como comprimido, ou com alguns produtos que a doTERRA tem propriamente para serem ingeridos. Normalmente, quando a gente fala de uso interno, a gente engloba as duas coisas juntas. E aqui a doTERRA fez essa separação, né, essa diferenciação,
Por quê? E até ali está no uso interno, eles colocam que as crianças podem fazer o uso. Porque a Doterra tem, aqui no Brasil ainda não, mas em outros mercados tem produtos específicos, né, desenvolvidos para crianças que são para ingestão. Mas não quer dizer que são óleos essenciais que a gente vai colocar ali na água e fazer para elas ingerirem. Então, vamos sempre respeitar essa tabela, olhar com carinho e usar com segurança. E claro, gente, não vamos esquecer da forma aromática, né? A forma aromática é a forma mais simples e mais segura de você fazer o uso dos óleos essenciais com o seu filho. Então, coloque o difusor na cozinha, na sala, no quarto, leve ele com você, né, durante o dia e coloque óleos para promover relaxamento, para questões respiratórias, né, para melhorar o humor, trazer leveza para o ambiente. Então, use e abuse da forma aromática, que ela é super potente, super legal para uso em qualquer idade. Crianças não podem tomar suplementos de adulto. Então, embora óleos essenciais, nos nossos mix de óleos essenciais, vários produtos da Doterra podem ser usados de forma segura por crianças, os suplementos que são direcionados para adultos não devem ser ingeridos, a não ser que seja por uma indicação médica ou de nutricionista. Então, volto a falar, leiam sempre os rótulos, vejam, né, qual que é a indicação da idade para aquele produto. E use somente os suplementos que são direcionados mesmo e desenvolvidos para crianças. No final dessa apresentação, eu vou falar sobre alguns para vocês conhecerem, super legais. Então, assim, sempre estejam atentos e se informem, né? Estudem sobre o que vocês estão fornecendo para os seus filhos. Cuidado com áreas sensíveis para uso tópico. Bom, sabemos que a pele das crianças são bem mais sensíveis que a nossa. Nós falamos já sobre isso várias vezes aqui. Então, quando for fazer o uso, tome muito cuidado com algumas regiões que podem ser mais sensíveis, como a área ao redor dos olhos, uma pele machucada, ralada, faça a diluição para que não arda, para que não machuque a pele do seu filho. Nunca use dentro de nariz, olhos e ouvidos, tá? Seja você a pessoa que vai fazer a aplicação do óleo essencial ou oriente bem quem vai fazer a aplicação do óleo essencial no seu filho. Quando a criança chega naquela fase de querer, ela mesma querer aplicar o óleo essencial, isso é super legal, acontece aqui em casa também, mas esteja presente. Nunca deixe disponível para que ela mesma possa pegar e fazer essa aplicação, principalmente de óleos concentrados, né? Os óleos eles não devem ser ingeridos por crianças e a gente sabe que eles são muito espertos e quando a gente menos vê, né, eles podem estar fazendo alguma coisa. Então, supervisione mesmo o uso dos óleos essenciais, esteja sempre por perto, sempre presente. Uma dica aqui de segurança que eu dou, se por acaso o óleo essencial cair no olho, na região do olho, começar a arder, antes de lavar, porque lavar não vai muito adiantar, como o óleo essencial ele não se mistura com água, não vai muito adiantar, não vai muito aliviar, tá? O que você pode fazer é pegar o óleo de coco puro e passar ali na região, tá? Para diluir aquele óleo essencial que pode ter entrado em contato com a região dos olhos, por exemplo. Dilui bastante e só depois lave, tá? Porque dessa forma vai ajudar a aliviar essa ardência melhor do que simplesmente lavar. Fotossensibilidade. Crianças vivem brincando, né? Vivem correndo de um lado para o outro, vira e mexe estão no quintal ou na área externa da nossa casa, do nosso prédio, e a gente tem que tomar muito cuidado com os olhos que têm essa fotossensibilidade. O que é isso? É a mesma coisa, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa um limão, por exemplo, na cozinha, e tem que lavar muito bem a mão para sair para o sol, tá? Então, os óleos essenciais, eles também possuem essa característica e a gente tem que evitar a exposição ao sol. Principalmente os cítricos, todos os cítricos são fotossensíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas existem outros óleos e outras plantas que também têm essa fotossensibilidade. Então, leiam sempre a informação de segurança no rótulo. Lá vai ter explicando se você precisa se proteger da exposição aos raios solares. Caso você faça o uso tópico, né, de algum óleo que tenha essa questão, evite exposição ao sol por pelo menos 12 horas
depois da aplicação. Então, prefira fazer o uso tópico desses óleos à noite, por exemplo, ou em dias que você sabe que não vai sair ao sol, ou em algum lugar, algum local do corpo que não vai ficar exposto, mas tome muito cuidado, porque pode manchar e queimar realmente a pele, principalmente em crianças, tá? Armazene em local seguro. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes daqui. Mantenha os óleos essenciais fora do alcance das crianças. Os óleos eles não devem ser ingeridos por crianças. Assim como os remédios, a gente tem que encarar que eles podem fazer mal mesmo, serem tóxicos se usados da forma errada. Né? Lembrem que eu falei, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, assim como diversas outras substâncias, outras coisas, é a mesma história. Então, conversem com os filhos de vocês, expliquem, né, sobre a importância de quando eles forem usar os óleos essenciais, que é importante que a mamãe e o papai estejam por perto para ajudar, para observar, e que eles podem fazer sozinho, porque isso é legal, né, de ensinar as nossas crianças a fazerem sozinhas, mas sempre com supervisão. Então, escolha locais altos onde elas não conseguem acessar, ou armários fechados, enfim, tomem muito cuidado para não sobrecarregar, né? Para não expor a criança a uma dose acima do que ela realmente pode aguentar. Então, porque as crianças têm necessidades especiais e diferentes das necessidades de nós, adultos, a Boterra pensou e desenvolveu alguns produtos específicos para crianças e eu vou falar sobre alguns deles para vocês. A linha Touch, provavelmente vocês conhecem os nominhos desses óleos essenciais, a maioria está presente nos nossos kits de cadastro, mas essa linha ela já vem diluída em óleo de coco. Isso é muito legal, vem prontinha para uso tópico e super segura para a gente fazer a aplicação na pele. São rolãozinhos de 10 ml que vem com a ponteirinha já, né, rolon, são vidrinhos de 10 ml que vem com a ponteirinha rolon para você fazer a aplicação tópica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e como que eu uso aqui em casa, né? Algumas dicas que normalmente eu faço com a minha filha, que vocês podem aproveitar aí para vocês. O primeiro que está ali na listinha, né? O Brief Touch. O Brief é para o sistema respiratório, então ele alivia tosse, congestão nasal. Quando eu sinto que o nariz está começando a escorrer ou que acordou entupido por conta de ar-condicionado, às vezes é coisa simples, né? E a gente, mãe, já fica toda preocupada. O que eu faço? Eu pego o meu Brief Touch para não ser tão forte concentrado, né? Como o Brief que vem concentrado no vidrinho. Eu pego o Touch e eu passo ou no peito dela, ou eu passo na gola da blusa. Então, eu passo assim por fora, porque é uma forma dela ficar inalando o óleo essencial sem ter que ficar presa naquele ambiente que o difusor tá. Porque às vezes a gente até coloca o difusor, mas a criança não para, né? Então, dessa forma, ela faz o uso aromático enquanto brinca e nem percebe. E aqui em casa tem ajudado demais. Quando ela era menor, o Deep Blue Touch é o óleo para conforto, vamos dizer assim, né? Quando cai, faz um machucado, um roxo, ou caiu de mau jeito e machucou, deu uma dor assim aqui nas costas, em qualquer região. Você pode fazer o uso do Deep Blue para alívio, né? Para dar aquele conforto e às vezes é até mesmo emocional, que a criança está precisando, você vai falar, a mamãe vai passar um olhinho e vai lá e passa um olhinho e faz um carinho, faz uma massagem, que eles já ficam bem melhores. O Zengest Touch, que o Zengest é um mix para o sistema digestivo e intestinal. Aqui em casa eu uso muito para a questão intestinal da Duda. Então eu aplico na barriguinha dela diariamente. O intestino dela funciona como um reloginho. É fantástico. Eu percebo que se eu não passo, ou quando eu fico alguns dias sem passar, ela acorda à noite. Um dos motivos que ela acorda à noite é porque ela tem dorzinha de barriga, né? Então, o Zengest, ele promove um funcionamento saudável do intestino e ajuda, inclusive, no sono, tá? Então, a questão intestinal dela é outra depois que eu comecei a usar o Zengest. E ele também dá suporte para, por exemplo, refluxo, azia. Eu sei que tem muita criança que sofre com isso e como não é adequado fazer o uso interno, você pode fazer o uso do Zengest Touch, por exemplo, na região do estômago, para aliviar essas questões para o seu filho.
O Frankincense Touch é um dos óleos mais poderosos que a gente tem, né? O frankincense para equilíbrio emocional, para suporte celular também. Você pode fazer o uso dele ao longo da coluna ou na sola dos pés para trazer, para promover esses sentimentos calmantes, relaxantes, sem ser sedativo como uma lavanda é, por exemplo. A lavanda, né, já vem diluída também nessa versão touch. Eu uso muito aqui em casa para picada de inseto, né? Picada de pernilongo, picada de abelha, qualquer questão aí de picada, eu já corro para minha lavanda touch. O melaleuca, nessa versão touch, ele já vem diluído, então é ótimo para passar em cortes, feridas, né, machucados, ralados. Criança vive caindo, vive com o joelho ralado, então você pode fazer o uso da melaleuca, que é super cicatrizante para ajudar na cicatrização. Eu uso também para fungo de unha. Minha filha, ela já teve fungo em todas as unhas. E eu usei o Melaleuca Touch para curar, tá? Então eu usava de 2 a 3 vezes por dia. A unha dela foi crescendo, foi saindo aquele fungo. Gente, fungo é bem chato de cuidar, sabe? Não é de um dia para o outro. Então a gente tem que ser consistente. E nada melhor do que passar, né, um óleo essencial já diluído na pele que é sensível. O On Guard para imunidade, então eu uso na sola do pezinho dela para suporte, né, à nossa imunidade. O Orégano Touch, que é um antibiótico natural. Então, junto com a melaleuca, que eu acabei não comentando, mas a melaleuca também é antiviral, eles são maravilhosos para uma dor de garganta, uma dor de ouvido, tá? Qualquer questão de infecção, você pode recorrer para esses dois. E o Peppermint Touch, excelente para baixar febre. O Peppermint faz o corpo trocar calor com o ambiente. Então, ele vai aliviar calorão, né? Calorão, suor excessivo, por exemplo. E para a criança, é um ótimo aliado para ajudar a baixar a febre do seu filho. Você pode usar ao longo da coluna, né? No intervalo de hora em hora ou de cada 2 horas para intensificar e ajudar a baixar a temperatura. O Kit Kids. Esse kit é uma fofura. Você pode comprar os óleos individualmente, né? Os rolãozinhos individualmente, ou pode comprar o kit completo, que vem com 6 rolões, vem com essa necessaire que é maravilhosa, e vem com as tampinhas chaveiro, né? Que são tampinhas de silicone, você encaixa de acordo com a cor dos óleos essenciais, e eles viram um chaveirinho para você enganchar na sua bolsa. Esse kit, ele vem com um mix da coragem, que você pode aplicar na planta dos pés ou na barriga, e ele tem um cheirinho animador e energizante. Então, para medos, inseguranças, você pode fazer uso desse mix. O mix de equilíbrio, que é ótimo para a fase daquelas explosões emocionais, né? Para equilíbrio mesmo emocional. Você pode passar assim aqui na região da nuca ou atrás aqui da orelha para ter, né, uma sensação calmante e confortante. Então, fica aquele cheirinho que vai ajudar a acalmar o seu filho. O mix calmante, que é o mix calmer, muito usado para soninho. Então, tem óleos que têm propriedades calmantes, relaxantes. Você pode aplicar na sola dos pés ou na região do pulso e também na região do coração. É uma área que eu gosto bastante de aplicar. O mix proteção é um mix voltado para as nossas crianças pensando na imunidade. Então, tem vários olhinhos que fortalecem, né, a questão imunológica. E aí você pode aplicar na sola do pé diariamente, de forma preventiva. E quando você precisar de um suporte um pouco maior, aplicar mais vezes ao longo do dia. O mix da atenção, ele foi pensado para ajudar nos momentos de estudo e de concentração. Então, você pode aplicar também aqui na região da nuca para promover um senso de clareza e de calma. Então, vai ajudar muito nessa questão aí, na hora de estudar ou na hora de fazer uma tarefa, por exemplo, você pode recorrer ao mix da atenção. E o mix conforto, ele é um olhinho que vai trazer um sentimento relaxante, de relaxamento muscular. Então, quando cai, quando faz um dodói, um machucado, um roxo, ou mesmo naqueles dias que as crianças brincam, e ficam cansadas, né? Chegam no fim do dia exaustas. Então, você pode aplicar nas pernas para fazer uma massagem reconfortante aí com esse mix de olhinhos.
E aqui no Brasil ainda não chegou, mas em outros mercados já tem. O mix digestivo, ele não vem no kit, mas eles são óleos pensados, né, e desenvolvidos para uso em crianças para apoio a questões digestivas, como refluxo, azia, dor de estômago, e aí você pode adquirir separadamente. E como eu comentei antes, né, a Doterra tem também alguns suplementos pensados exclusivamente para crianças. Esse é um deles, é o PB Assist Junior, que é um mix de probióticos. Então, cada dose fornece um mix de 6 probióticos direcionados para crianças. E pensando nelas, ele é um pozinho que você pode diluir, né, em alguma bebida, por exemplo, numa água, num chá, num suco que a sua criança gosta de tomar, ou colocar diretamente na boca. A gente sabe que alguns probióticos são comprimidos, e comprimido é muito difícil da criança engolir. Então, foi pensando nisso que a Doterra desenvolveu como pozinho e com sabor de morango, para não ficar ruim e o seu filho não reclamar de tomar. Essa daqui é um complexo vitamínico, chama A2Z Chewable. É como se fosse um polivitamínico de A a Z, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Também pensando na questão de ser comprimido, de ter que engolir, a Doterra fez em formato de pastilhas mastigáveis. Muito legal, né? Então, ele vai tomar como se fosse uma balinha mesmo e tem um sabor de melancia. A idade recomendada é a partir de 4 anos ou conforme orientação aí de um nutricionista ou de um médico, tá? Vale lembrar que esses produtos que têm sabor aqui, né, que a Doterra desenvolveu, eles não têm aquela quantidade enorme de adoçantes, né, de frutose, e também a coloração, os corantes artificiais não estão presentes aqui nesses 2 produtos que eu acabei de falar para vocês. E por último, esse IQ Mega, que nada mais é do que ômega 3 para as crianças. Se você já tentou dar ômega pro seu filho, você sabe que o gosto é muito ruim, né? O gosto de peixe que a gente encontra normalmente nos que tem disponíveis no mercado. E esse daqui que a Doterra fez, desenvolveu exclusivamente para crianças, ela colocou um sabor de óleo essencial de laranja-lima, que quem conhece sabe que é um óleo, o cheiro é maravilhoso quando a gente adiciona na água, a água fica muito gostosa também. A dose desse ômega 3 para crianças fornece 1.300 miligramas de ômega para o seu filho, tá? E aí, junto com o polivitamínico que eu acabei de mostrar para vocês, juntos eles podem trazer a suplementação diária que seu filho pode precisar. Sempre lembre-se de consultar, né, um profissional da saúde ou um nutricionista para te orientar quanto ao uso desses produtos. E se você gostou dos produtos que eu comentei aqui, ou tem curiosidade de experimentar outros produtos além desse também, existe uma forma, a forma mais vantajosa para você comprar os óleos e os produtos da Doterra, que é pelo programa de recompensa e fidelidade. Por esse programa, a compra por esse programa te gera muitos pontos para você trocar em produtos totalmente de graça. Então, o que é esse programa? Como que é essa forma de comprar? Bom, você vai se comprometer a comprar um produto por mês, tá? Não tem uma compra mínima, você pode escolher. Pode ser um produto de R$ 20, como pode ser uma compra de R$ 200, não tem problema. O frete que você paga quando você compra por esse programa te volta em pontos, inteirinho em pontos, para você trocar em produto de graça. E além disso, dependendo do valor da sua compra, você também acumula um percentual para que isso depois também volte para você em pontos. E você pode resgatar esses pontos trocando por produto totalmente de graça, né? Pagando somente o frete ali nesse resgate. Além disso, a Doterra tem algumas promoções exclusivas para quem participa desse programa de recompensa e fidelidade. Dependendo do valor da sua compra, todo mês você pode ganhar um produto totalmente de graça, que vem juntinho, junto com a sua encomenda, ele vem totalmente de graça. Você pode comprar o produto para você pode comprar algo para sua família, para sua mãe, para sua tia, por exemplo, né, para elas experimentarem. E com isso você vai acumulando pontinhos para você poder trocar e aproveitar essas vantagens e benefícios exclusivos desse programa. Mas fica comigo só mais um minutinho, porque eu sei que quando a gente fala sobre óleo essencial, a gente pode atingir 3 tipos de pessoa.
Existem aquelas pessoas que querem ser somente usuárias, querem ter os óleos essenciais, né, e usar e aproveitar os benefícios para você, para sua família, para quem você gosta. E nós estamos aqui justamente para te ensinar e te ajudar nessa questão também. Existem aquelas pessoas que gostam de compartilhar, que começam a gostar tanto dos óleos essenciais e começam a contar, né, a compartilhar sobre os benefícios, ensinar outras pessoas e dedicar um pouquinho do seu tempo para ajudar outras pessoas. E quando a gente faz dessa forma, você pode inclusive pagar pelos seus produtos. E também tem aquelas pessoas que são super empreendedoras e podem enxergar o negócio da doTERRA, enxergar essa forma de compartilhar como uma forma de complementar a sua renda ou de gerar uma nova renda, de ser sua renda principal se você não tem renda nenhuma, ou até mesmo desenvolver, né, e entrar nesse mundo de uma forma para criar uma renda sustentável, uma renda residual aí para o seu futuro. Então, eu queria agora falar com vocês que se encaixam nesse tipo de pessoa que compartilha ou que é construtora, né, que é empreendedora, para eu te mostrar um pouquinho sobre esse mundo da doTERRA. E você, então, se você é um usuário e quer parar essa apresentação por aqui, eu vou deixar com você, antes de você sair, o código da nossa aula, tá? O código dessa apresentação é 3392, tá bom? Então, vamos continuar? Para você. Onde que você está agora? Você está carregando baldes, né? E essa expressão traz para a gente o sentido de você está trocando o seu tempo para ganhar dinheiro, trabalhando arduamente e a sua renda depende exclusivamente do seu tempo. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha, e aí é proporcionalmente falando. Você está trabalhando, se esforçando, colocando a sua energia para conquistar o sonho de alguém, ou você está construindo uma adutora, trabalhando em busca do seu sonho, né? Para que daqui a alguns anos você possa se aposentar e ter essa renda vindo até você. Você já pensou na sua aposentadoria? Ou será que a gente pode confiar no governo? Será que não seria muito melhor se a gente pudesse trabalhar agora, dar o nosso melhor agora, para que no futuro essa renda continue chegando até a gente pelo serviço, pelo trabalho que a gente construiu, né? Então, aqui na doTERRA, né, o que a gente precisa fazer para começar, mesmo que de pouquinho em pouquinho, construir essa renda passiva, para que no futuro a gente recolha, só receba os frutos do trabalho que a gente desenvolveu por todos esses anos. Ou mesmo, uma forma, como que é a forma, o que a gente precisa fazer para compartilhar e poder ter os produtos em casa sem ter que pagar por eles, para manter, né, o nosso consumo de óleos essenciais sem precisar pagar pelo nosso pedido. Então, é muito simples. Você precisa demonstrar, né, o óleo essencial, os benefícios dos óleos essenciais para alguém, compartilhar com essa pessoa, pingar uma gotinha na palma da mão. A gente se relaciona com tanta gente e normalmente quando a gente gosta de algo é muito fácil de compartilhar, não é mesmo? A gente naturalmente compartilha sobre várias coisas no nosso dia a dia. Se isso for uma paixão para você, vai ser muito fácil de você contar para as pessoas que você gosta. E para quem demonstrar interesse, para quem se interessar pelos óleos essenciais, você ensina sobre o que são os óleos essenciais e como que você usa ali na sua casa. Provavelmente essa pessoa vai gostar e vai querer se tornar cliente, assim como você, né? E aí depois que ela se tornar cliente, a gente vai dar esse suporte. E você tem todos nós, né? Toda essa equipe, todas essas aulas para te ajudar a dar suporte nesse cliente que você acabou de trazer para o nosso time. E aí você tem o lucro na revenda, onde você compra com o seu desconto de cliente e pode vender no preço de varejo, né? Então você pode aproveitar lá o programa de recompensa e fidelidade, comprar, acumular os seus pontinhos para depois trocar em produto de graça e fazer essa venda no varejo, fazer esse lucro no varejo. A gente tem, por exemplo, o kit introdutório dos óleos essenciais, que vem com 3 olhinhos. Ele não vale como kit de cadastro, mas é um kit que a gente compra por R$ 86,00 e vende a R$ 115,00. E quanta gente não quer experimentar os óleos essenciais, não é mesmo? Então, você pode fazer dessa forma e ter esse lucro aí na revenda, ou
quando a pessoa se cadastra, né, quando ela se torna cliente, como você se tornou cliente, quem te paga, né, essa comissão, esse bônus, é propriamente a Doterra. E a partir do momento que as pessoas vão se tornando cliente, você pode encontrar pessoas que, assim como você, têm o desejo de compartilhar e começar a desenvolver um negócio na Doterra. E com isso, você pode chegar a ganhar um bônus poder de 3, que pode chegar até 5 mil reais. Será que isso é para mim, Mônica? Bom, se você é apaixonado pelos óleos essenciais, vive mesmo esse mundo da aromaterapia, se você gosta de ajudar outras pessoas e ensinar outras pessoas, você consegue seguir um modelo e fazer o que precisa ser feito, eu tenho certeza que esse negócio sim é para você. Mas quanto tempo eu preciso me dedicar? Bom, se você quer pagar pelos seus olhos 3 a 5 horas por semana, é um tempo bem razoável, né? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Será que a gente conseguiria juntar as duas coisas ou substituir um pouquinho esse tempo para desenvolver, né, para compartilhar um pouquinho dos óleos essenciais? Se você quer complementar sua renda, de 5 a 15 horas por semana. Agora, se você quer mudar de carreira e substituir a sua renda, né, ou ter uma renda principal, de 15 a 30 horas semanais. Praticamente meio período, né? Acho que vale a pena. Bom, quais seriam então os próximos passos? Primeiro, entenda qual é o seu perfil. Talvez esse não seja o seu momento agora, mas agora você já conhece um pouquinho, né, da oportunidade que a Doterra tem. Se você tiver interesse de ser um empreendedor, de vir empreender com a gente, ou mesmo de ser um compartilhador, de compartilhar os olhos de uma forma mais leve, mais simples, converse com quem te trouxe até a Doterra. Converse com aquela pessoa que te ajudou a fazer seu cadastro. Peça para ela te colocar em uma das nossas apresentações sobre o negócio, porque lá você vai entender melhor as oportunidades de ganho, né, de bônus, de comissões que a Doterra tem. E também peça para essa pessoa ajuda para você conseguir estudar mais e entender mais sobre esse negócio da Doterra. Nós temos plataformas com cursos, aulas específicas e direcionadas pro negócio, né? Para questões de liderança, para questões estratégicas. Então, aproveite esse conteúdo que a gente já tem disponibilizado totalmente gratuito para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de assistir as nossas próximas 2 aulas para completar esse conteúdo da educação continuada. E se você perdeu alguma delas, corre lá no seu e-mail ou peça para a pessoa que te cadastrou aqui, né, que te trouxe como cliente, que ela pode te ajudar a encontrar o conteúdo das anteriores. Um beijo e até mais.